Gravando, Marquinhos? Maravilha. Vamos lá, hoje entramos na nossa terceira aula, né, sobre anjos, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a origem dos anjos. Né? Onde conta eles vieram de algum lugar, né, Marquinhos? Não brotaram da terra, né? Então, já que eles não brotaram da terra, é importante a gente entender um pouquinho mais a respeito, né, da origem dos anjos, né, como que eles surgiram e tudo mais. A Bíblia não conta muito detalhe. Então, assim, a gente não tem, né, o Gênesis dos anjos, como a gente tem o Gênesis dos seres humanos, né? Deus criando lá do pó da terra e tudo mais. Ainda assim, a gente consegue capturar alguns detalhes relacionados aí com a origem dos anjos. Né? Mas antes de falar especificamente disso, que é extremamente importante a gente entender que os anjos são criaturas. Tá? Então, quando você pensa nos anjos, pensa criatura. Obviamente que a criação dos anjos é bem diferente da nossa criação. Eles foram criados de uma forma diferente. Mas ainda assim são criaturas, são seres criados. Tá? E por mais que eles, né, tenham muitas diferenças, né, quando comparamos com a nossa criação, eles não têm nenhum atributo divino. Então, anjos não têm atributos divinos. O que isso significa? Que tudo aquilo que você vê em Deus, né, eternidade, Deus eterno, né, os anjos não são, os anjos foram criados em um momento. Então, eles não existiram desde sempre. Né? Então, não pense que anjo tem atributo divino, porque não tem. Da mesma forma, anjo não é um ser soberano. Né? Eles estão sujeitos à vontade de Deus. Eles não podem fazer o que eles querem. Né? E quem tentou fazer o que quer, caiu, né? E está caído até hoje. Né, Marquinhos? Não vai fazer mais nada. Né? Além disso, né, esses atributos de onipresença, onisciência e onipotência que nós vimos nos estudos de Trindade, eles são exclusivos de Deus. Um anjo, por exemplo, não pode estar em todos os lugares, como Deus. Deus está aqui e em qualquer outro lugar que ele queira estar. Anjo não funciona dessa forma. Anjo está num lugar só, e se ele precisar ir para outro lugar, ele tem que se deslocar para isso. Né? Lembra lá de Sodoma e Gomorra? Os anjos foram até Abraão, né? E eles foram caminhando para a cidade. Tiveram que se deslocar até lá. Se esse deslocamento é mais rápido ou mais demorado, aí a gente pode até discutir. Mas eles não podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, porque essa é uma característica que só Deus tem, essa capacidade de estar em mais lugares. Anjos não têm isso. Então, se eles estão aqui, eles estão aqui. Se Deus envia para um lugar, eles vão para um lugar. E deixam de estar aqui e vão para lá. Né? Essa característica de estar em mais de um lugar, de conhecer todas as coisas, né? Anjos, eles são, né, limitados no seu conhecimento. Por exemplo, um anjo não sabe aquilo que você está pensando, o que está na sua mente. Somente Deus sabe essas coisas. Somente Deus conhece o coração do homem. Então, aquilo que você está pensando, só Deus sabe. Anjo nenhum consegue ler mente, consegue ler a nossa consciência. Somente Deus tem esse poder. Tá? Por mais que eles sejam mais poderosos que os seres humanos, de certa forma, eles são limitados, né, e não de longe podem ser comparados com Deus. Deus é muito mais superior do que qualquer coisa criada na nossa existência. A gente fala isso porque, né, cria-se a ideia de que os anjos são, né, poderosos, tal, mas, né, sendo bem honesto, não mais do que, não tão superiores aos seres humanos como a gente pode imaginar, e as escrituras até falam um pouco a respeito disso. Tá?
Acho que quando a gente pensa na criação dos anjos, né, teve muitas histórias, muitas lendas que acreditam, por exemplo, que anjos são almas que ascenderam a uma posição superior porque foram muito bons, foram muito perfeitos nessa vida, e aí quando morreram viraram anjos. Nenhum ser humano vira anjo. Isso não existe na Bíblia, né? Mas algumas religiões acreditam que os anjos são pessoas praticamente perfeitas que ao morrerem ganharam, né, esse status, né? Evoluíram para a condição de anjo, mas isso não existe, tá? E o próprio Jesus, né, uma vez falou que não é assim que funciona, entendeu? As pessoas não viram anjos. Anjos são anjos, seres humanos são seres humanos. Anjo não vira ser humano, nem ser humano vira anjo. Certo, Marquinhos? Pelo menos é como a Bíblia nos ensina. Mas vamos lá, vamos seguir aqui no nosso texto, né? A primeira pergunta que fica é: quando que os anjos foram criados? Né? Obviamente, a Bíblia não dá data. Mas as Escrituras dizem que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou. Então, muito provavelmente, os anjos foram criados em algum momento antes do 7º dia. Se foi no 6º, no 5º, no 1º, não dá para dizer exatamente qual dia da criação é que Deus decidiu criar os anjos. Tem alguns estudiosos que acreditam que Deus criou os anjos no 1º dia, por conta daquele versículo: no princípio criou Deus os céus, e aí céus incluiria os anjos, e a terra. Então, nesse princípio, Deus criaria então os anjos. É possível, mas não é provável. Então, não dá para dizer, foi assim, foi, não foi, não sabemos, né? Sabemos que Deus criou o homem no 6º dia, depois ele descansou. E sabemos que quando o homem estava no jardim, Satanás já tinha caído, porque já era, né, já não era mais um anjo, né, de Deus, ele já era um anjo caído. Em algum momento Deus criou os anjos, foi no 1º dia ou no 6º, fica a dúvida, mas tempo passou o suficiente para Deus criar os anjos, o diabo cair e está lá no jardim tentando o primeiro casal. Nesse texto que tem aqui na tela, Jó capítulo 38, versículos 4 a 6, é o Senhor quem está falando aqui. No final do livro de Jó, Deus aparece para Jó e começa a fazer uma série de perguntas para Jó. Esse capítulo 38, então, é Deus falando com Jó, né? E Deus pergunta para Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Né? Então, pensa que nesse texto aqui, Deus está perguntando para Jó: Jó, quando eu fundei o mundo, quando eu criei as coisas, aonde que você estava? Estava em lugar nenhum, né? Óbvio, a resposta aqui não tinha como responder. Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da Terra? Se é que você o sabe, né? Então, o nosso planeta tem um tamanho. Quem determinou esse tamanho? Foi o Senhor, né? E, obviamente, Jó nem sabia que tamanho que era esse. Afinal de contas, ele estava num lugar, não tinha como saber quantos quilômetros tem a Terra. Nem era medido em quilômetros, inclusive, né? Para saber, né? Quem determinou, né, ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Então, Deus perguntando para Jó.
E esses filhos de Deus que você vê aí em vermelhinho, né, obviamente é uma referência aos anjos aqui. Como que a gente sabe que é uma referência aos anjos? Porque lá no começo do capítulo, aliás, do livro de Jó, né, a gente vê os filhos de Deus se apresentando diante dele e Satanás no meio. Então aqui está falando dos anjos, não dos seres humanos. Até porque os seres humanos foram criados depois, né, da fundação. Né. Então, o que a gente sabe é que quando Deus criou a Terra, estabeleceu a Terra, transformou a Terra num planeta habitável, os filhos de Deus, os anjos, fizeram o que, Marquinhos? Gritaram de alegria. Então eles ficaram muito felizes de ver aquela criação. Então, de certa forma, esse versículo mostra para nós que os anjos, eles testemunharam a nossa criação, a criação dessa existência onde nós estamos inseridos. Esse versículo dá exatamente esse tipo de entendimento. Então, da onde eles estavam, eles viram Deus criando todas as coisas, transformando o nosso planeta, que antes era sem forma e vazio, num planeta habitável, e mais do que um planeta habitável, um planeta cheio de vida. Porque, né, lembra lá em Gênesis, tem vida na água, tem vida na superfície da terra, aqui onde nós estamos, e as aves aqui voando também, né, vida para todo lado. Eu imagino que foi uma gritaria, né, Marquinhos? Anjo grita, hein, Marquinhos? E de alegria, né? Né? Deu para ver que... Né? Então, exatamente em que momento eles foram criados? Não sabemos. Primeiro dia, antes do primeiro dia, não sei, mas Deus criou os anjos. E os anjos também testemunharam, de alguma forma, a nossa criação. Tá? Uma coisa que a gente sabe é que, assim, quando Deus criou os anjos, ele criou os anjos, a gente viu que primeiro que os seres humanos, aparentemente, né? Primeiro que os seres humanos. Então, os seres humanos viram a nossa criação. Um tempo suficiente se passou, quanto exatamente a gente não sabe, mas, né, em algum momento, Satanás e os seus anjos caíram e foram banidos do lugar celestial onde eles estavam. Não estão mais lá. Tá? Então, esse tempo é um tempo que a gente não consegue medir, a gente não consegue definir se são milhares ou milhões de anos, a gente não tem ideia, que a Bíblia não especifica exatamente quando que as coisas aconteceram. Mas, está aí o exemplo de que eles foram criados. Né? Outra pergunta que pode existir é quantos anjos existem? E aí, Marquinhos? Sabe, né? Não entendi? Sem noção nenhuma. Né? Se são 100, 200, com certeza não são apenas 100 nem 200, né? Porque por esses versículos que a gente tem aqui, em Deuteronômio e em Apocalipse, dá para a gente a ideia de que é um número enorme de anjos. Vamos ler o primeiro? Moisés falando aqui. Ó. O Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã. Ele veio das miríades de santos. E à sua direita havia para eles o fogo da lei. Deuteronômio capítulo 33, versículo 2. E a palavra-chave nesse texto aí é miríades, né? Porque miríades é uma palavra que expressa uma quantidade quase que impossível de ser contada. Então, quando, né, aparece o termo miríades, a gente está falando de uma quantidade imensa, assim, não dá para contar. É como a areia do mar, é como as estrelas do céu, não tem como você contar. Você perde a conta de tão grande que o número é. Só que em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11, e aí João está dizendo: vi
e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Tá? Então a cena é trono de Deus, no centro, os anjos ali ao redor do Senhor, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Gente, milhões de milhões. Pensa 1 milhão de 1 milhão. Né? Agora pensa 100 milhões de milhões. Então, ele não, João diz assim, olha, milhões de milhões, assim, milhares de milhares. Era o jeito que ele tinha para dizer que, olha, não dá para ter ideia da quantidade de anjos que existe ali no mundo celestial. Não dá para ter uma ideia. Milhões de milhões. Né? Você viu, no Brasil, a gente tem, saiu essa semana, acho, 512 milhões, não, 212 milhões, 512, exagerei, né? 212 milhões de habitantes no Brasil. Né? O nosso país, o nosso mundo, o nosso planeta tem mais de 8 bilhões de pessoas. Né? 8 bilhões. Né? Já é bastante, né? Naval. Agora, a ideia que nos dá é que anjo é muito mais do que isso. Né? Que são milhões de milhões. Né? 1 bilhão é 1.000 milhões. 1 bilhão é 1.000 milhões. Então, se são milhões de milhões, então, tem gente, tem anjo para sobrar, né? Só que o que é importante aqui, nosso entendimento, não quer dizer que nós estamos certos com relação a isso, mas o nosso entendimento é que Deus criou os anjos tudo de uma vez. Tá? Porque ele criou todas as coisas e descansou no sétimo dia. Então, não criaria os anjos depois, né? Não está mais criando anjo hoje. O que tinha que criar já criou. E a própria palavra diz, né? Que Deus fez todas as coisas e descansou no sétimo dia. Então não estava criando mais nada. Agora a própria criação está aí, né, seguindo o seu curso. Então nossa crença é de que os anjos foram criados todos de uma vez. Esses milhões e milhões. Né? Então, como Deus criou, porque a gente sabe como Deus criou o homem, né? Do pó da terra, tudo mais, soprou e pá, deu vida para o ser humano. Para os anjos a gente não tem a menor ideia de como Deus criou. Se ele falou, né, se ele fez com as mãos, a gente não sabe como Deus criou os anjos. Né? Mas a gente sabe de uma coisa, pelo menos a gente acredita, né? Que a primeira coisa que o anjo viu quando ele se tornou um ser vivente foi o seu Criador. Que coisa bonita, né? Cria o anjo, ele abre o olho, pum, vê Deus ali. Criei você. Sou o seu Criador. Então os anjos eles tiveram esse privilégio, né? Todos eles foram criados e viram Deus criando. Pelo menos é como nós acreditamos, né? E Deus não tem fabriquinha de anjo, não está mais fazendo anjo lá. Acabou. O que tem que ser criado, está criado. E é isso aí, Marquinhos. Né? Falando um pouquinho a respeito do poder dos anjos. A gente viu que os anjos, eles não são onipotentes. Não são onipotentes. Mas não quer dizer que eles, né, não têm algum tipo de poder. Né? Aqui a Bíblia, né, traz alguns versículos falando a respeito do poder dos anjos. Vamos ler. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Ao passo que anjos... Aqui, só fazer um comentário primeiro, né? É importante. Aqui, por mais que o tema central não seja falar dos anjos, o apóstolo Pedro só faz uma comparação, né, entre
a humanidade e os anjos. Né? Então, o foco não é falar de anjos. Né? Ao passo que anjos, ainda maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Vamos discutir o final do texto, vamos focar somente aqui. Ó. Os anjos, embora maiores em força e poder, então, anjos são maiores em força e em poder. O que força e poder exatamente significam? A gente pode especular sobre muitas coisas, né? Mas percepções, eles são mais fortes do que um ser humano normal, né? E eles têm uma capacidade intelectual talvez maior do que a nossa. Por quê? Porque eles acompanham a humanidade desde a sua criação. Então, eles já viram tudo o que aconteceu. Então, se eles observam os seres humanos desde o começo, eles conhecem toda a nossa história. Tudo que foi possível que eles testemunhassem, eles sabem do que aconteceu. Então, tem um conhecimento muito maior do que o nosso. Então, isso pode ser uma boa explicação. Anjos falam a língua dos homens. Tanto que quando eles conversam com pessoas, eles vão conversar no idioma das pessoas. Se Deus te der uma experiência de interagir com um anjo, o anjo vai falar em português. Como que um anjo aprendeu a falar português? Não tem professor de português no céu. Não, Marquinhos? Né? Sinal de que eles têm uma capacidade de aprender essas coisas, né, deles mesmos. Então, eles observam e aprendem. Tá? Mateus capítulo 28, versículo 2. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Isso aqui mostra o poder dos anjos. A pedra que eles colocaram para fechar o sepulcro de Jesus, gente, era uma pedra que uma pessoa não conseguiria tirar. Eles colocaram uma pedra, colocaram soldados ali, e não era uma pedra, né, você empurra para um lado e empurra para o outro. Era uma pedra, uma senhora pedra para fechar o túmulo. Até porque era um túmulo, né, não podia ficar assim, fácil de ser removido. E nesse versículo a gente diz que o anjo fez o quê? Tirou a pedra e ainda sentou em cima, né? Então isso mostra que eles devem ter uma força, né, descomunal a ponto de poder remover uma pedra, assim, uma coisa que precisaria de um grupo de pessoas para fazer isso. Continuando, né? Bendigam, Salmo 103, bendigam o Senhor, os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Então, você vê aqui o salmista falando que os anjos são valorosos em poder. Então, tem um poder, né, muito acima daquilo que a gente consegue imaginar. Continuando, né, Hebreus capítulo 26, versículo 2. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o, o ser humano, por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Hebreus capítulo 2, versículos 6 e 7. Então, os seres humanos são um pouco menores do que os anjos. Então, aquele poder, aquela força que os anjos têm, maior do que a nossa, certamente, mas não quer dizer que a gente está assim, né, tão distante da capacidade dos anjos. Tanto é que Jacó lutou contra um anjo, né, e estava ali numa briga boa, né? Tanto que o anjo feriu a coxa de Jacó porque a briga estava intensa, né?
Daí a gente começa a pensar que os anjos, eles têm algumas características nessa criação que Deus fez para eles, tá? Primeira coisa, os anjos, eles podem ficar visíveis e invisíveis, né? Então eles têm uma propriedade na sua, né, seu corpo, que é a capacidade de aparecer e desaparecer. Então eles estão aqui, você pode ver e pode não vê-los, né? E obviamente Deus é quem concede isso, né? Então concede a capacidade para a gente ver. Lembra, né, quando Eliseu estava lá na sua casa, que o seu assistente abriu a janela e viu os inimigos cercando? Ele falou: Eliseu, a casa caiu para a gente aqui, ó. Aí o que Eliseu fez? Eliseu pediu para que Deus, né, permitisse que o seu assistente enxergasse a realidade, que era, né, os carros e os cavalos do Senhor cercando o exército do inimigo, muito maiores do que os inimigos, né, em termos de números. Deus permitiu, né? O jovem não estava enxergando. Eliseu estava, mas o rapaz não. Então, eventualmente, Deus permite que você enxergue, né, um anjo. O anjo não vai aparecer assim sem Deus realmente tiver um propósito nisso. Ia ser uma loucura, né? Você está do nada, ela, pum, aparece um anjo, toma um susto, cai da cadeira, né, Val? Sai correndo. Muitos, né? Mas quando Deus permite, os anjos se tornam perceptíveis, né? A gente consegue vê-los, né? Outra coisa que a gente sabe, né, pelas escrituras, é que os anjos, quando eles estão visíveis, né, eles podem interagir de alguma maneira, porque você vê, por exemplo, no caso de Ló, os anjos entraram na casa de Ló, interagiram ali com Ló. No caso de Abraão, eles comeram. Então, quando eles estão visíveis, eles têm um comportamento muito parecido com aquilo que a gente conhece do ser humano, consegue comer, consegue falar, né? Então, não é assim uma coisa do outro mundo, apesar de ser do outro mundo, né? Mas fora isso, a gente não sabe muitos outros detalhes a respeito do corpo dos anjos, né? O que a gente sabe é que eles são imortais, né? Ou seja, anjo não pode morrer, né? Anjo não pode morrer. Não tem como matar um anjo. Eles são seres imortais, né? Deus não criou os anjos para morrer. Mas a gente sabe também que os anjos não se casam. E olha só esses 3 versículos aqui que, né, estão todos falando exatamente da mesma circunstância aqui com Jesus. A mesma passagem, só que em 3 livros separados, né? Então, primeiro Mateus capítulo 22, versículo 30. Porque na ressurreição, deixa eu só fazer uma pausa aqui antes da gente seguir, né? Obviamente que esse trecho não é para falar dos anjos, né? Aqui os inimigos de Jesus, né, chegaram para Jesus e falaram: Jesus, uma mulher casou, o marido morreu, casou de novo, morreu, casou, essa não deu sorte, né? Casou de novo, morreu, 7 passaram e os 7 morreram. Quando essa mulher, né, for para a glória, ela vai ser esposa de quem? Se todos eles morreram, né? Então essa foi a pergunta que fizeram para Jesus, né? Não era para falar dos anjos, mas Jesus ele ilustra essa resposta dizendo que na ressurreição as pessoas elas nem casam nem se dão casamento, né? Mas são como os anjos no céu. Tá? Vamos pegar esse primeiro versículo. Então Jesus não está dizendo que as pessoas viram anjos, mas Jesus está dizendo que na ressurreição, assim como os anjos, as pessoas não casam nem se dão em casamento. Então não é que as pessoas viram anjos. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, como os anjos, depois que você ressuscitar, você não vai casar e nem se dar em casamento. O que isso nos dá como certeza? De que os anjos
não se casam. Então não tem um anjo, uma anja, caso saia o anjinho, né, Val? Né? Não tem, o anjo não tem essas coisas. Né? Mas continuando aqui, ó, é o mesmo texto, só que é o mesmo trecho, mas agora com Marcos. Né? Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Então, mesma passagem, só que agora com Marcos, dizendo, olha, na ressurreição não tem casamento, não tem aquilo que a gente tem aqui nessa vida. Né? E Lucas termina, né? Os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Por isso que a gente fala que hoje não pode morrer. Quando a gente passar para o lado de lá, né, quando a gente ressuscitar dentre os mortos, nós vamos ficar como os anjos são. E como os anjos são? Assexuados. Simples assim. Anjo não tem sexo masculino e feminino. Não existe. Isso aqui existe aqui. Nós, Deus criou homem, mulher. E lá no céu, Deus criou anjo. Não anjo e anja, Marquinhos. Tem, né? Então, e quando você lê o texto que diz, olha, eles nem se casam, nem se dão em casamento, e se não se darem em casamento, quer dizer que eles não têm nenhum tipo de atração por outro tipo de anjo. Eles não se apaixonam, não namoram, não existe esse tipo de sentimento entre os anjos. Né? Vamos fazer uma família de anjos aqui, a gente casa e tem os nossos anjinhos, não existe isso. Então, e aqui é Jesus falando. Né? Então, lá no céu, os anjos não têm, né, nenhum tipo de interesse sexual, porque isso aqui é dessa nossa natureza. E lá a gente não vai ter isso. Por isso que, né, para responder a pergunta deles, ela vai encontrar seus 7 maridos e não vai ter necessidade de reatar nenhum casamento. Ah, eu gostei do primeiro, eu gostei do segundo. O último era mais carinhoso. Não tem esse desejo né, de ter nenhuma relação afetuosa, amorosa, porque esses sentimentos não existem entre os anjos. Não quer dizer que a gente vai para o céu, então minha família não vai... Não, obviamente que, né, tem uma história ali, mas os desejos, né, que existem na nossa natureza não serão levados para quando nós estivermos nessa situação de glória. Certo, Marquinhos? Tá. O desejo é pecaminoso, né? Não pode subir nada. Tem alguns desejos que não podem entrar, né? Senão, né? Imagina, ciúmes, né? Vamos pensar aqui um pouquinho, né? Ciúmes, né? Não dá, né? Inveja, né? Não dá. Então, essas coisas não vão entrar no céu. Por isso que nós vamos ser transformados, né? Um outro corpo. Um corpo que não vai produzir esse tipo de sentimento. Porque está tudo na nossa mente, né? Vocês sabem, né? A gente olha e sente. E essas sensações é que definem exatamente, né, as nossas reações. Então, inveja, o ciúme. Você olhou e falou assim, por que não eu, né? Não aceito isso, então vou lá e vou dar um jeito. No céu isso não vai ser necessário. Para finalizar, existem anjos da guarda? Essa é uma pergunta importante. Né? Por quê? Porque as pessoas falam assim, será que tem? Né? Vamos ler os textos primeiro? Salmo 91, versículos 9 a 12. Você disse, né? O Senhor é meu refúgio. Você fez o Altíssimo a sua morada.
nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles, os anjos, o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Salmo 91. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem aqui é o Senhor, né? E os livra. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles, aqui são os anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E agora Jesus, Mateus capítulo 18, versículo 10. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face do meu Pai celeste. E esses pequeninos aqui são as crianças, porque perguntaram para Jesus, Jesus, quem vai ser o maior no reino dos céus? A gente está sempre querendo ser maior que os outros, né? Aí Jesus pegou o menino e falou assim, ó, quem se humilhar como essa criança, está no caminho certo. E aí, no final dessa passagem, ele dá exatamente esse versículo, né? Fiquem atentos para não desprezar nenhum desses pequeninos. Estou falando das crianças. Porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá no céu, veem incessantemente a face do Pai Celeste. O que tem aqui, né? Os anjos da guarda, eles... Não existe uma classe de anjos da guarda. Esse aqui é o anjo da guarda. E cada um tem um. A Bíblia não fala isso. O Val tem um anjo da guarda, a Sinara tem outro anjo da guarda. Aí o Paulinho tem outro anjo da guarda. Cada um tem o seu. A Bíblia não fala isso. Anjo para todo mundo tem, né? Porque são milhões e milhões, né? Então, anjo para todo mundo teria. Mas aí, né, o Marquinho vai, um belo dia morre e o anjo faz o quê? Aposenta. Pega outro, né? Agora o que o Marquinhos está indisponível, você vai ter que atender. Não, a gente não sabe como que funciona. Mas nós sabemos que os anjos do Senhor têm, né, o papel, sim, de nos guardar. Mas não quer dizer que de forma individual. Não existe nenhuma evidência na Bíblia que diz que você tem um anjo exclusivo seu. Esse aqui é o seu anjo da guarda, ele vai estar lá te acompanhando daqui até... Não, a gente não sabe. Não existe isso na Bíblia. O que a gente sabe é que os anjos, eles estão aí, guardando, protegendo, livrando todos aqueles, e aí acho que esse é o versículo, né, chave aqui, ó. Os que hão de herdar a salvação. Mas, de certa forma, os anjos também guardam as crianças. Né? O próprio Jesus está falando. Então, os anjos estão ali, guardando as crianças de alguma maneira. Livrando, protegendo. Pode ver, a criança põe o dedo na tomada e sobrevive, né? Então, come coisa do chão. O que mais, Marquinhos? Cai da escada, né? Chora. Né? Tá engateando, bate na testa, faz o galo. Né? Rouba a irmã do carrinho. Né? E sobrevive. Então os anjos devem, né? Qualquer dia vocês pegam pra conversar com a Rosana, você vai ver. A Rosana tem cada história assim. Quando ela era criança, meu anjo da guarda chegava no céu com a asa toda arrebentada. Ia me livrar lá só. Né? Apesar da gente saber que esse conceito de anjo da guarda, assim, de você ter um anjo exclusivo para você, não aparece na Bíblia, o que a gente sabe é que eles estão lá, acampados ao seu redor, para te livrar de todo mal. Destinados por Deus para serviço daqueles que vão herdar a salvação.
Então tem anjos que Deus destaca para te livrar, para te proteger, para te guardar, ainda que você não veja. Mas esse assunto a gente pode continuar na próxima semana, porque aqui já deu o nosso horário. Então, gente, obrigado, Deus abençoe e continuamos esse assunto então na próxima semana. Eu interrompi a gravação.